Então nós vamos iniciar a noite conversando. Vou dar uma pausa aqui no som para não haver interferência. Boa noite a todos que estão ouvindo a Rádio da Terra. E hoje, quinta-feira, é o dia que nós reservamos para falar sobre espiritualidade, né? Lembrando sempre, caso tenha alguém novo aí no chat, eu não dei uma olhada total no chat ainda hoje, mas se tem alguém chegando pela primeira vez, nós pedimos sempre para que você se apresente, né? Diga a cidade em que você está. É até interessante você passar como que você encontrou a Rádio da Terra, qual foi o meio que você chegou aqui, só para a gente conhecer você, te dar as boas-vindas. E quinta-feira falamos sobre espiritualidade. Espiritualidade é algo com propósito aberto, não é fechado, não é dogmático, não tem absolutamente nenhum rabo preso com ninguém, né? Falando no popular. É simplesmente um canal, um local e um momento onde as pessoas podem, né? Estou trocando aqui, podem se expressar dentro daquilo que ela acredita, dentro daquilo que foi bom para ela. Então esse é o momento. E hoje, já estou informando, né, desde a semana passada, nós temos aqui o Bruno, que ele tem um depoimento para falar sobre como foi a mudança de paradigma na vida dele, saindo, né, recém saindo de um sistema dogmático para um sistema mais livre, mais aberto. Ele gostaria de compartilhar isso aqui conosco. Então eu vou passar agora o microfone para o Bruno. Ele está aqui mesmo, né, na rádio, está presente. Hoje não há o link pelo Hangout, ou seja, o som vai ficar totalmente perfeito. E vamos curtir o que ele tem para nos passar. E você... A religião, né, o lado positivo, o lado negativo. E eu quero usar a minha experiência para poder mostrar como que talvez, né, uma escolha... Embora seja uma escolha muito pessoal, mas de repente uma escolha aí por viver sem religião pode também trazer benefícios para a gente, né? É diferente daquela ideia de que para termos sucesso, para sermos felizes, tem que necessariamente fazer parte de alguma religião. Primeiramente eu vou me apresentar como eu fui testemunho de Jeová, né, por toda a minha infância, depois a minha adolescência, até os meus 17 anos. Aí depois eu me afastei de lá, né, para experimentar o mundão, porque também ninguém é de ferro, né? Vivi a vida inteira sem experimentar a bagunça do mundo. E retornei para as Testemunhas de Jeová com uns 23 anos e fiquei lá mais uns 3, 4 anos nessa fase adulta. E posso dizer para vocês que eu sempre fui muito zeloso, levei muito a sério as coisas que eu aprendia dessa religião. Só para os ouvintes terem uma ideia aí, eu acho que no decorrer nessa minha trajetória como testemunho de Jeová, eu devo ter lido a Bíblia inteira, creio que umas 2 vezes pelo menos, a Bíblia inteira. Também quase cheguei, tive cargos lá nas Testemunhas de Jeová, né? Não pude ter cargos mais altos por causa da idade, que precisa ter uma idade específica para alcançar um cargo de pastor, né? Que lá o nome é ancião, mas sempre levei muito a sério essa religião. Mas durante esse período que eu fiquei afastado, algumas coisas começaram a acontecer, né? Como eu estava afastado da religião, então a minha mente ela ficou mais aberta, ela ficou mais vulnerável a outras ideias. E eu lembro que a primeira ideia que veio na minha cabeça foi sobre Adão e Eva. Foi o meu primeiro questionamento, né? Fora da religião, meu primeiro questionamento foi sobre Adão e Eva. Que eu comecei a refletir, né, na história da Bíblia, como que eu tinha aprendido sobre essa história e comecei a ver que tinha alguma coisa errada na questão daquela árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Eu fiquei pensando da seguinte forma:
como que um Deus todo-poderoso, todo-amoroso, criaria Adão e Eva e colocaria lá no jardim onde eles moravam uma árvore que poderia causar a morte deles. Para mim, começou a ser uma coisa que não fazia muito sentido. Por que que Deus faria isso? Eu, como pai, eu posso pensar no seguinte, né? Eu compro lá uma jarra bem grande, coloco um monte de balinhas coloridas lá dentro, com veneno nessas balinhas, e falo para meus filhos, não quero que vocês cheguem perto dessa balinha. Não tem lógica um pai amoroso fazer uma coisa dessa, né? Aí então eu comecei a ficar pensando, por que que Deus, que a gente aprende que é todo amoroso, supremo, faria uma coisa dessa com suas criaturas? Colocariam eles numa situação tão perigosa assim. Aí foi o ponto de partida desse meu novo modo de pensar sobre as coisas. Eu comecei a questionar, será que isso era realmente desse jeito que eu tinha aprendido? Será que realmente foi Deus que colocou aquela árvore, um fruto literal? Até que, refletindo nesses assuntos, eu comecei a ter a seguinte ideia. Ali no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5 e depois o versículo 7, conta a história desse cenário. Satanás, né, representado pela serpente, disse para Eva que se eles comessem daquele fruto, eles seriam como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. E olha o nome do fruto, fruto do conhecimento. Há algumas versões na Bíblia que usam a expressão fruto da ciência. Então eu comecei a pensar, e se esse fruto, na verdade, não fosse um fruto literal? E se fosse um fruto simbólico, que representasse a capacidade ou a possibilidade que o homem tinha de ter acesso a esse conhecimento divino, um conhecimento que poderia transformar eles como deuses. Então o cenário muda drasticamente nessa história, né? Se a gente for pensar dessa forma, a gente começa a ver como que o cenário muda se comparado com o jeito que a gente tinha aprendido na religião. Os meus questionamentos não pararam por aí, né? Então, a partir dessa ideia, eu comecei a ter outras ideias, outros entendimentos, e quanto mais eu pensava nisso, mais eu ficava indignado como que isso fazia lógica. Então, na conclusão desse assunto, eu cheguei que, na verdade, aquele fruto representava a capacidade que o Adão e Eva ali tinham de ter um conhecimento, e que se eles tivessem esse conhecimento, esse poder da ciência, eles poderiam tomar suas próprias decisões, né? Não viveriam mais sobre aquela jurisdição divina de ter que fazer tudo o que Deus mandava. Eles mesmos podiam decidir o que eles queriam. É interessante que depois eu fiquei pensando ainda nesse assunto, uma coisa que aconteceu recentemente na Idade Média. Na Idade Média, as pessoas viviam sobre o teocentrismo. Então, uma forma de vida onde Deus era o centro de todo o universo. Então, se caísse um raio na cabeça de alguém, a explicação para aquilo era que Deus tinha castigado aquela pessoa. Até que, no fim da Idade Média, o homem ele começou a descobrir a ciência e começou então a dar explicação para as coisas que aconteciam no universo, mas não mais de uma forma divina. Começou a entender as coisas de uma forma científica. Para tudo tinha uma explicação. Não é uma coisa bem similar ao que aconteceu com Adão e Eva? Adão e Eva viviam praticamente num teocentrismo. E depois que eles comeram do fruto, né, esse fruto simbólico, que passaram a ter conhecimento, então eles começaram a ter suas próprias diretrizes sobre o que era certo e o que é errado, e passaram a ter capacidade de criar coisas independentes de Deus, como aconteceu no fim do teocentrismo. Isso ficou muito claro para mim.
E aí, depois assistindo um programa no History, aí eu tive um entendimento maior ainda, né? Sobre seres extraterrestres que deram esse conhecimento aos seres humanos. Aí depois vem falar sobre Satanás, que na verdade Satanás que a gente pensa que é o mal da história, que a gente pensa que é o vilão, o grande vilão da história, na verdade foi ele que proporcionou aos seres humanos essa capacidade de ter, que deram esse conhecimento aos seres humanos, que fizeram com que eles pudessem andar com as suas próprias pernas. Aí depois veio na minha cabeça também uma outra ideia sobre a criação. Ali no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, fala que a terra se mostrava sem forma e vazia. Até então, gente, eu acreditava na história da criação como a religião ensina, né? Que Deus, por um efeito milagroso, por um passe de mágica, ele fez tudo que existe. Mas aí então eu comecei a raciocinar, né? Pensando no que eu tinha aprendido ali na Bíblia, eu comecei a raciocinar sobre esse assunto de uma forma bem diferente. Ali no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, fala da terra estar sem forma e vazia. Isso, nessa parte, eu passei a entender que a terra já existia, porém não da forma que ela é hoje, né? Numa forma que fosse fácil para ser habitada. Aí depois, continuando, esse texto ainda fala que o Espírito de Deus voava sobre as águas. Por toda a minha vida eu acreditava nesse Espírito de Deus como sendo um Espírito divino de Deus. Mas aí então eu comecei a me perguntar, e se esse Espírito de Deus de repente não fosse o Espírito de Deus? Por exemplo, Moisés, que é o escritor do livro de Gênesis. Imagina que Moisés visse um transatlântico no meio do mar durante a noite, todo iluminado. Será que Moisés falaria que aquele transatlântico era um transatlântico, um navio? Não. De repente ele se referiria àquela embarcação como um espírito iluminado. Então eu comecei a pensar, será que esse espírito de Deus que pairava sobre as águas, de repente não fossem seres com algum tipo de equipamento, algum tipo de embarcação que tornava possível eles voarem sobre as águas? Como se eles estivessem inspecionando o nosso planeta, como se eles estivessem fazendo o reconhecimento do nosso planeta. É um caso a se pensar, né? E não para por aí. Depois, no versículo 26 do capítulo 1, fala que... Ali fala assim, né? Deus falando, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Bom, até então, meu pensamento era simples, né? Deus pegou o homem do nada, do barro, e criou, então, Adão e Eva. Mas, então eu comecei a pensar, e se esse façamos o homem à nossa imagem, de repente fosse diferente? Se a gente trocasse a palavra façamos por transformemos. Olha como agora a situação muda bem, né? Se a gente usar um outro ponto de vista. E é interessante que eu tive essa ideia, e depois de um tempo conversando com um amigo meu, ele falou uma coisa interessante. Ele falou que essa palavra, eu não pesquisei isso para verificar a veracidade disso, mas de repente é uma coisa interessante. Ele falou para mim que façamos, lá no hebraico original, ele tem um sentido diferente. Ele tem um sentido de façamos, quer dizer, a palavra hebraica original usada nessa expressão era fazer algo de alguma coisa que já existe. Então, por exemplo, né, eu vou fazer um arroz para almoçar. Você não vai fazer o arroz já existe. Você vai preparar aquele arroz para ele ficar mais saboroso, você vai transformar aquele alimento através de uma preparação. Então, a gente, usando essa mesma ideia na criação, façamos,
né? Muda totalmente o sentido dessa história. Então, usar a expressão transformemos fica fácil de entender que esses seres, porque usou a expressão façamos, né? E se façamos quer dizer que é mais de um, poderia ser 2, 10, 20, 100, mas certamente é mais de um. Então, esses seres, primeiro eles começaram a pesquisar o planeta, inspecionar o planeta. E nessa vistoria que eles estavam fazendo do nosso planeta, eles descobriram várias espécies de animais. E dentre essas espécies tinha uma que se destacava, o homem. Um código genético muito complexo, uma capacidade evolutiva muito grande. Então o que aconteceu? Eles escolheram essa espécie animal para fazê-los, transformá-los à semelhança deles. É onde o versículo 26 diz, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, transformaria aquele animal, aquela espécie primitiva, num ser capaz de pensar, de construir. É bem semelhante a esses seres inteligentes, né? Seres primitivos em seres inteligentes. E uma coisa que eu acho que é interessante também, que eu comecei a raciocinar sobre o assunto, é no capítulo 2, versículo 21 e depois o 22 de Gênesis mesmo. Ali fala de como que Deus fez Eva, né? Ele colocou Adão num sono profundo, depois arrancou uma costela de Adão e dessa costela ele fez Eva. Então a gente pode pensar no seguinte... Ou você pensa, né, nessa história como realmente algo literal, como algo mágico, sobrenatural, de Deus pegar uma costela de Adão e como se fosse uma massinha de modelar ali, ele fazer Eva, ou então podemos pensar numa ideia cirúrgica, né? Alguém quando vai fazer os cientistas, por exemplo, quando vão fazer experiências genéticas, o que eles têm que fazer? Primeiro tem que deixar o animal ou a pessoa em coma. Então, quando a gente fala, né, Adão tomou um sono profundo, podemos pensar na ideia de Deus ter anestesiado desse ser, né, chamado na Bíblia de Deus ter anestesiado Adão. E ter arrancado a costela dele, a gente pode pensar aí num processo cirúrgico também. Quando se vão fazer experiências genéticas, tem que arrancar uma amostra daquela criatura de qual vai fazer o clone, vai fazer uma experiência genética. Mas como Moisés, né, não sabia o que significava tudo aquilo, então é onde entra o misticismo, o divino nessa história, né? Qual que era a forma mais fácil de explicar isso? Deus criou tudo num passo de mágica. Depois Deus fez Adão dormir, arrancou uma costela dele e da costela fez Eva. Essa era a forma mais fácil de explicar essa situação. Mas se a gente começar a raciocinar bem, e bem a fundo mesmo nessa história, a gente percebe que tem muito mais coisas envolvidas, muito mais coisas por trás disso. Então eu cheguei a essas conclusões. E eu estou contando, quando eu comecei a ter esses pensamentos, gente, eu realmente confesso que eu fiquei muito preocupado no começo. Achava que estava pecando, achava que estava cometendo uma blasfêmia. Cheguei a achar que estava louco, começando a ficar louco, porque por eu não estar mais lá nas Testemunhas de Jeová, eu estava com a mente vazia, e mente vazia é a oficina do diabo, cresci aprendendo isso. Até que um dia eu conversando com o Celso, né, ele me ajudou muito a entender que eu não estava ficando louco, né? E eu fiquei mais impressionado porque através dele eu descobri que muitas outras pessoas também têm esse tipo de pensamento. E existem estudos muito profundos sobre exatamente isso que eu tinha pensado. Tem até nome, os Anunnakis, embora eu ainda não tenha me aprofundado nos nomes, nas pesquisas mais científicas sobre esses assuntos, mas eu fiquei impressionado porque
eu cheguei nessas conclusões por mim mesmo. Aí eu até comecei a achar que talvez fosse invenções da minha cabeça, alguma coisa, porque era totalmente diferente daquilo que eu tinha aprendido por toda a minha vida. E agora, como que eu, aprendendo as coisas de uma certa forma, de repente eu começo a enxergar de outra, totalmente diferente. E depois, o que mais me impressionou foi saber que o que eu tinha, as conclusões que eu tinha chegado sobre os assuntos que eu tinha pensado, baseado naquilo que eu tinha lido na Bíblia, realmente existe. Então não era invenção, não era coisa, não era loucura da minha cabeça. Aí é que entra um outro ponto bastante importante. Eu acho que eu consegui chegar a essas conclusões não foram por acaso. Essas informações estão sendo transmitidas ao mundo todo. E depois, conversando com o Celso de novo, ele me confirmou que essa ideia realmente existe. Mas o que acontece? A gente precisa sincronizar as nossas mentes para na mesma frequência onde essas informações estão sendo transmitidas. Eu estou tentando fazer aqui uma coisa que o Celso faz, é impossível. Eu estou tentando falar e ler as mensagens aqui, mas, gente, não dá. Eu não sei como que o Celso consegue controlar o programa, que tem um monte de coisa aqui na tela, consegue controlar a música, consegue ver quem está mandando mensagem, responder. É difícil. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, é muito importante a gente sincronizar as nossas mentes na mesma frequência onde essas informações... pronto, agora estou... É muito importante sincronizar as nossas mentes na mesma frequência que essas informações estão sendo transmitidas. Não é à toa, não é do nada que eu que eu aprendi essas coisas que eu tenho na minha cabeça hoje. Elas foram transmitidas de alguma forma. Só que o que acontece? Aí é que entra a parte da religião. Ela pode atrapalhar a nossa mente a chegar nessa mesma frequência. Isso é uma coisa bastante interessante. Por quê? Eu acho que eu só consegui chegar a essas conclusões, essas verdades, que para mim têm sido coisas muito lógicas, depois que eu me afastei da religião. Porque a religião, ela explica as coisas de uma maneira muito simples, muito fantasiosa, né? Tudo é um conto de fadas, tudo é Deus, tudo é fácil de fazer. Então faz a gente parar de pensar. Aí tem uma coisa interessante das religiões também, a base da religião. Eu estou falando essas coisas aqui, mas sinceramente, eu não sou contra religião nenhuma, mas no finalzinho até eu vou comentar sobre isso aí. Eu só quero esclarecer como que um uso incorreto da religião, ou talvez não seja todas as religiões, mas pelo menos como testemunho de Jeová, eu acho que é muito mais perigoso do que até algumas outras religiões, mas eu quero dizer como que talvez o fanatismo religioso ou aquela crença muito forte apenas naquilo pode atrapalhar a gente a entender realmente uma verdade. Então, qual que é a base da religião? Primeiro, existe um Deus todo-poderoso. Esse Deus pode castigar você, pode te abençoar, pode te dar vida eterna, ou pode destruir a sua vida ou mandar você para o inferno. Segundo, o ser humano é um pecador miserável. Sem Deus, ele não consegue absolutamente nada. Então, olha só o cenário perfeito para a criação de uma ferramenta, para o início de um processo manipulativo. Primeiro, existe um Deus todo-poderoso que pode ou te castigar ou te abençoar. Segundo, que você é um inútil sem Deus.
Você é um pecador miserável. O máximo que nós, seres humanos, merecemos é a morte. E isso aí é baseado, tem uma base forte na Bíblia. O pecado, o salário pago pelo pecado é a morte. Né? Na época do teocentrismo, essa era a base mais forte da religião, da igreja. Né? Tem até um nome, acho que é Santo Agostinho que criou essa teoria, né, do homem pecador, do homem miserável sem Deus. Então agora, pronto, a ferramenta certa que eles precisam para começar então as suas diretrizes. Porque a ideia é o seguinte, olha, você precisa de Deus. Você é um pecador, você não é nada sem Ele. E Deus tem todo o poder do mundo para te abençoar ou para te castigar. Só que para você conseguir esses benefícios, você precisa fazer a vontade de Deus. E aí é onde entra a grande questão. Será que é a vontade de Deus ou é a vontade da religião? Então, usando esse aspecto, eles então começam a criar várias diretrizes do que é certo ou do que é errado. E assim, usando o nome de Deus. Às vezes eu até brinco que Deus deve ficar de saco cheio lá no trono dele, de tanta gente colocando coisa na boca dele, né? Do que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. E essas diretrizes, muitas vezes, elas são criadas para favorecer, de alguma certa forma, aquela igreja. E o mais interessante é que depois que cria essas diretrizes, as pessoas passam a segui-las fielmente, com medo desse Deus Todo-Poderoso e dos castigos que pode receber dele, e interessado nas bênçãos, né? Cadê as minhas bênçãos se eu não fizer a vontade desse Deus? Aí entra a grande questão, mas qual é a vontade desse Deus? Eu lembro que, por exemplo, né, nas Testemunhas de Jeová eu aprendi lá que os bons serão salvos e os maus serão destruídos. Aí eu comecei a questionar. Os bons serão salvos, mas qual é a definição de bom? Será que é eu ser testemunha de Jeová? Então quer dizer que quem não é testemunha de Jeová, por mais bondade que faça, ele é mau. Não importa o que você faça. Se você não for testemunha de Jeová, você é mau. É mais ou menos isso. Então eu comecei a ter esse... Mas eu estou falando da Testemunha de Jeová também, porque assim, é a religião que eu tive mais contato, né? Mas eu creio que ela não seja a única que tenha esse tipo de pensamento. Eu creio que outras religiões aí também têm esse pensamento de que se você não for daquela determinada religião, se você não cumprir aquela determinada religião, você faz parte desse grupo de maldosos que serão destruídos por Deus. É tão forte essa questão, gente, que até mesmo essa questão de maldade, né? Outra vez eu até estava conversando no chat aí, falando sobre o termo que é usado lá, mundanos, né? Então uma pessoa que não é testemunha de Jeová, ela é uma pessoa mundana e não é uma boa associação para mim ou para os meus filhos. Outra coisa interessante, né? Eu fiz muito a obra de pregação, com certeza, eu acho que todo mundo aqui deve ter recebido alguma testemunha de Jeová na porta da sua casa, oferecendo as revistas, a Sentinela e a Despertai. E livros bíblicos também, né? Mas aí entra uma questão interessante. Olha só, como que a minha cabeça era fechada e como que depois, né, eu comecei a enxergar as coisas de uma forma que eu nunca enxergaria na minha vida. Eu, como testemunho de Jeová, posso ir até a casa de vocês, levar a minha revista Sentinela, a minha revista Despertar e os meus livros, e eu quero muito que vocês leiam estas revistas. Eu quero mesmo, é de coração. Não me interessa dinheiro, não me interessa nenhum ganho material. Eu faço isso de coração, voluntário, mas eu quero que você leia as minhas revistas Sentinela Despertar. E, porém, se você tiver na sua casa algum livro ou alguma revista, né, de outra denominação religiosa e você querer me dar aquele livro, isso para mim, sabe como que se chama? Apostasia. Faz parte da religião falsa. E o nome que é dado a essa religião falsa, todas as religiões são falsas, né?
exceto, é claro, a minha Testemunha de Jeová, o nome que é dado é Babilônia Grande. Então aquela revista, aquela publicação faz parte da Babilônia Grande. E Deus odeia a Babilônia Grande. A Babilônia Grande, no livro de Revelação Apocalipse, é chamado de a Grande Meretriz. E todas aquelas pessoas que não são testemunhas de Jeová, fazem parte dessa Babilônia Grande, a Grande Meretriz, exceto a minha religião. Porém, eu quero muito que você leia a minha revista, leia os meus livros, porque eu tenho a verdade, vocês não. Percebem a forma de pensamento que eu tinha antes? Mas o impressionante, gente, é que é uma coisa tão mascarada, que a gente, quando está lá dentro, não consegue perceber. Eu lembro até uma vez que existem uns eventos assim que são realizados, onde se reúnem uma grande quantidade de pessoas. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, né, pessoas no mesmo lugar. E uma das palestras que foi dada nesse evento, é chamada de congressos, eu lembro que o pregador ele disse o seguinte, olha, foi numa época até que, eu não sei se vocês lembram, a Globo ela criou um slogan lá de virada de ano, não sei se foi em 96, 93, era tente, invente, faça um 93 diferente. O pregador usou essas palavras, mas de um outro jeito. Não tente, não invente e não faça nada diferente. É uma coisa que eu olhando hoje, eu fico pensando, meu Deus do céu, como que pode a gente ouvir, né, uma expressão dessa e achar aquilo ainda uma forma de expressão divina? Mas é o poder que a religião tem sobre a gente. E eu creio que isso não deva acontecer somente lá nas Testemunhas de Jeová. Deve ter muitas outras religiões que também passam por uma situação similar. Mas, concluindo, o que eu quero dizer também, o que eu quero deixar bem claro aqui nessa minha palestra aqui, é que a religião ela pode limitar muito o nosso modo de pensar. Porque quando você raciocina sobre um determinado assunto que você não entende, se você tentar achar a sua própria verdade, você vai pesquisar, você vai encontrar uma resposta lógica. A religião é diferente, a religião é simples, né? Olha, é Deus que não quer, é Deus que quis, é o diabo que faz, e ponto final, acabou. Até uma outra situação interessante foi sobre... eu conversando com um amigo meu de lá também, né? E aí tocamos no assunto sobre a verdade. Como eu tratava meio afastado, ele falou para mim, Bruno, você conhece a verdade, você sabe que aquilo que você está fazendo, esse pensamento que você está tendo é um pensamento errado. Então eu argumentei com ele, eu falei, tá, então me responde uma coisa. Tudo que você sabe sobre a Bíblia, tudo que você sabe sobre o que é certo ou o que é errado, da onde que veio essas ideias, essas conclusões? De você mesmo ou veio das Testemunhas de Jeová? Então, se veio das Testemunhas de Jeová, isso quer dizer que essas conclusões que você está tendo não são suas, são da igreja, da religião a qual você pertence. Né? Eu acho que a verdade, a verdade verdadeira é aquela que ela parte de nós mesmos. Independente de... Não é o pastor que fala para a gente, não é o padre. A gente mesmo começa a enxergar com os nossos próprios olhos, a gente começa a enxergar as coisas. Eu acho que essa é a verdadeira verdade. E não aquela que é pregada numa religião e a gente tem que aceitar e ficar quieto. Né? Então, esses pensamentos que eu tive aqui, que eu contei para vocês no início... sobre algumas histórias da Bíblia, é apenas algumas delas. Depois foram vindo outras na minha cabeça, e quanto mais louco parece o negócio, mais lógica faz na minha cabeça. Mais sentido vai fazendo, parece que as peças do quebra-cabeça vão se encaixando de uma forma como eu nunca tinha entendido antes.
Outra coisa que eu acho importante também a gente pensar que a religião ela pode atrapalhar um pouco é sobre essa questão de fé, né? Eu citei lá sobre a base de todas as religiões ali é que você é um ser humano pecador, né? Que você é um miserável sem Deus, sem a ajuda de Deus, que você depende dele para tudo. Esse tipo de ensinamento faz as pessoas a deixarem de acreditar nelas mesmas. Elas começam a crer que para elas conseguirem ter sucesso, para elas conseguirem enfrentar os problemas na vida, elas dependem de um Deus. E, logicamente, consequentemente, dependem de uma religião. Para encontrar esse Deus, elas precisam ir para alguma determinada religião. Mas se a gente for analisar na história da Bíblia, a gente vai ver como que é diferente esses pensamentos. Eu até aqui, embora hoje eu não seja mais testemunho de Jeová, eu esteja afastado, mas eu confesso que ter sido testemunho de Jeová foi bom para mim. Fez parte, contribuiu para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. E eu só consegui chegar a essas conclusões que eu tenho chegado hoje por ter sido testemunho de Jeová e como testemunho de Jeová ter lido muito a Bíblia. Então, eu acho que a Bíblia ela continua correta. O que mudou foi a forma de interpretar, a forma de entender os assuntos da Bíblia. Mas quando a gente lê a Bíblia com uma mente desligada da religião, a gente começa a perceber como a Bíblia é um livro sábio. Como a Bíblia tem palavras que podem nos ajudar muito, desde que você não leve tudo ao pé da letra ali, né? Desde que seja uma leitura realmente desligada da religião. Mas voltando lá na questão do homem pecador. Vamos pensar um pouco, vamos raciocinar um pouco sobre o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Jesus Cristo, quando ele estava na Terra, ele sempre que realizava alguns milagres, curas, né? Ele falava uma coisa interessante para as pessoas. A tua fé te fez ficar bom. A tua fé te fez ficar bom. E a fé que Jesus ele mencionava ali era sempre uma fé generalizada, pessoal. Dá para a gente perceber que Jesus nunca falou assim, olha, a sua fé em mim, a sua fé em Deus, era apenas a sua fé. O que Jesus queria nos ensinar com isso? Que a nossa fé é capaz de realizar grandes coisas, independente de quem seja essa fé, em quem seja essa fé. Seja em Maria, seja em Deus, seja em Jesus. Se você tiver fé num pedaço de pedra, você vai conseguir realizar grandes coisas. Então, por que não ter fé em você mesmo? Por que não mudar esse pensamento antigo de que nós somos humanos miseráveis? Se a gente for pensar, realmente, nós somos muito, 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 muito pequenos. Mas fazemos parte de uma raça humana que é composta por 7 bilhões de pessoas. Fazemos parte da humanidade. Fazemos parte moramos num planeta que é privilegiado. Né? Um planeta que contém recursos naturais que interessam até a outros seres espalhados pelo universo. Então, realmente, nós como indivíduos, talvez somos muito pequenos, mas temos que entender que fazemos parte de uma coisa muito grandiosa. Talvez ainda a gente não conheça, a gente não saiba o que é isso, mas tenho certeza que fazemos parte de algo muito grandioso. Aí um outro exemplo interessante, ainda falando da Bíblia, sobre essa questão da fé, a história de Pedro. Deixa eu beber uma água aqui. Então, a história de Pedro. Nós aprendemos na Bíblia uma história interessante que fala de quando Jesus andou por cima das águas, no meio de uma grande tempestade. E quando Jesus chegou perto dos seus discípulos, né, num barquinho,
Pedro viu aquela pessoa ali andando por cima das águas. O que ele fez? Imediatamente ele quis ir até Jesus Cristo. Pedro, ele não olhava Jesus como um ser divino. Ele olhava Jesus como um ser humano, como ele mesmo. Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus tinha sono, Jesus sentia dor, sentia saudade, sentia tristeza, alegria, chorava, tinha suas necessidades fisiológicas. Então Jesus era um ser humano tanto quanto era Pedro. Então Pedro, quando olha aquela figura humana andando por cima das águas, qual que é a reação dele? Senhor, posso ir até ti? Sim, Pedro, venha. Pedro, ele passou a ter tanta confiança, né, que ele era capaz de andar por cima das águas, porque se Jesus estava andando, ele também poderia andar por cima das águas, que ele faz o quê? Começa a andar por cima das águas, assim como Jesus. Aí a gente aprende na igreja, né, que Jesus, através de um poder milagroso, ele estava mantendo Pedro ali andando por cima das águas. Mas aí vem uma questão interessante, olha, que é para a gente refletir. Se Jesus estava realmente, através de um poder milagroso, fazendo Pedro andar por cima das águas, acontecesse o que for, Pedro não afundaria. Mas o que acontece ali, seguindo o relato da Bíblia? Pedro começa a olhar a tempestade, começa a sentir medo. Aí nesse momento que ele começa a sentir medo, ele começa a ter desconfiança de si mesmo. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E nesse momento, então, a sua mente muda, né? Aquele poder mental que ele começou a produzir no começo, de ter certeza que ele conseguia fazer algo, agora mudou. Agora ele começou a desconfiar. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? E quando ele passa a ter esse pensamento, ele afunda. Então vem agora a pergunta que é para a gente refletir. Será que se fosse Jesus que realmente estivesse levitando Pedro ali por cima das águas, será que Pedro afundaria? De jeito nenhum. Era Jesus que estava levantando ele. Então, se Pedro afundou, é por quê? Porque ele mesmo, Pedro, conseguiu ter esse poder próprio de andar por cima das águas. Conseguem perceber aí a capacidade que a nossa mente tem? A fé, realmente, se a gente tiver essa fé verdadeira, nós somos capazes de realizar grandes coisas. E Jesus, no decorrer dos seus ensinamentos, ele falou coisas assim como, por exemplo, olha, vai haver um dia que não vai ser mais nem aqui em Jerusalém, nem ali na Galileia. As pessoas que quiserem me adorar vão adorar com espírito e verdade. Jesus Cristo não tinha denominação religiosa. Jesus Cristo, ele aliviava o fardo das pessoas daquela época, sabe por quê? Porque ele tirava das costas dela o fardo que a religião daquela época impunha sobre as pessoas, a religião judaica, a religião, os fariseus, que diziam para as pessoas, olha, não pode fazer nada no sábado. O que Jesus fazia? Ia lá, curava no sábado. Ah, não pode falar com um cobrador de imposto. O que Jesus fazia? Ele ia lá e comia com os cobradores de imposto, com as pessoas pecadoras. Olha que lição Jesus deixou para a gente. Se a gente seguir esses conselhos de Jesus, seguir o exemplo de Jesus e não de religião, com certeza nos tornaremos pessoas muito melhores. Olha, não temos denominações religiosas, não fazemos diferença entre as pessoas, ajudamos sempre que possível, né? Sempre que a gente pode, a gente faz o necessário para poder ajudar as pessoas, assim como Jesus fazia mesmo. Olha como que é bem diferente daquelas muitas diretrizes, né? Muitas regras que as religiões impõem sobre a gente. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É uma coisa interessante que aconteceu comigo. Eu lembro que uma vez por ano eu sou convidado para fazer uma palestra para um grupo de jovens numa escola sobre tecnologia. Como eu trabalho com informática, então uma vez por ano eu sou convidado para fazer essa palestra, né? E no ano passado
depois que eu terminei a palestra, a coordenadora do evento, ela veio e me deu uma imagem. Eu acho que é Nossa Senhora da Fátima. Ela me deu uma imagem. Se fosse antes, gente, eu virando as costas, virando a esquina, eu jogaria essa imagem fora. Por quê? É coisa do diabo, né? Deus não se agrada desse tipo de coisa. Mas olha como que foi o meu pensamento dessa vez. Eu peguei aquela imagem, embora para mim realmente não tenha nenhum significado místico, milagroso, mas eu senti naquela imagem a gratidão daquela pessoa. Eu senti naquela imagem a demonstração de carinho daquela pessoa, né? E, de uma certa forma também, uma energia positiva. Então, por que... o Celso está mostrando para mim que também tem um monte de imagem aqui, que provavelmente deve... Tem da Igreja Católica, tem da Evangélica também, né? Tem de tudo. Mas nesse momento eu senti essa energia positiva vindo da pessoa representada por aquela imagem. Então a pergunta, né? Por que jogar fora? Um gesto tão bonito de alguém, né? De presentear você, uma forma de gratidão, e eu ia jogar fora? Está lá guardadinha até hoje a minha imagem lá, e com essa história, né? Eu quero mostrar como que eu me tornei uma pessoa melhor. Hoje, eu não tenho mais aquela questão de que os amigos dos meus filhos, se não forem testemunhos de Jeová, não são boas pessoas. Eu não faço acepção. Eu aprendi a amar as pessoas de uma forma muito diferente. A gente aprende a ver as pessoas do jeito que elas são. E outra coisa... Uma coisa bem importante aqui que eu quero deixar para todos os ouvintes é que o fato de hoje eu preferir levar uma vida sem religião, isso não significa que eu sou contra as religiões. Muito pelo contrário, eu aceito muito bem todas as religiões. Se alguém católico vier conversar comigo sobre assuntos da crença dele, eu ouço, né? Eu elogio por aquela fé. Se vier me convidar para ir numa igreja evangélica, a gente se torna uma pessoa mais aceptiva, mais agradável, porque a gente passa a ser maleável com todas as pessoas, independente de religião. Passa a ter pelas pessoas um amor mais sincero, porque parece que, assim, quando você é de uma religião, você gosta de alguém, mas interessado em levar aquela pessoa para a sua religião. E se aquela pessoa não for da sua religião, com o tempo você acaba se afastando daquela pessoa, né? Mas do jeito que eu estou hoje, eu passei a amar as pessoas de uma forma sem interesse nenhum. Não me interessa mais qual é a religião dela. Independente da religião, a gente aprende a ver as qualidades, aprende a ver o potencial de cada pessoa como pessoa. E não pela religião que ela faz parte, né? Imagina, hoje eu fico assim, raciocinando sobre os pensamentos que eu tinha, né? De não me associar com outras pessoas, de não participar de outras religiões, e fico realmente impressionado de como eu podia, né, seguir essas doutrinas e levar tão a sério assim e não enxergar que o que eu estava fazendo, de fato, não era uma coisa muito certa, né? Enfim, gente, resumindo aqui toda essa história aqui, eu quero deixar para vocês essa questão de que, primeiro, né, os pontos importantes aqui que eu gostaria que vocês guardassem aí durante a semana, fossem refletindo nesses pontos e ver, né, aonde de repente você pode melhorar, onde você pode crescer, pode contribuir para o seu crescimento espiritual. Então, primeiro ponto, abra a sua mente. Não tenha medo de questionar, não tenha medo de descobrir coisas novas. Esteja sintonizado para receber informações que estão vindo aí para a gente e ouve quem quer ouvir. Segundo, né, o outro ponto importante aqui dessa
dessa entrevista aqui. Acredite em você. Tenha fé. Acredite que você é capaz de realizar grandes coisas. O poder da nossa mente, a maneira de encararmos as coisas que acontecem na nossa vida, influencia muito a nossa qualidade de vida, o nosso relacionamento com outros. Uma coisa que eu acho interessante nessa questão da fé também é, assim, a gente sempre ouve casos assim, de curas milagrosas, de possessões demoníacas, né? Mas eu não sei se você conhece, ô Celso, se você já ouviu falar de alguém. Mas eu, pelo menos, nunca ouvi falar de um cientista que tenha sido possuído por demônio. Também que tenha sido recebido alguma cura milagrosa. Será que é à toa? Ou será porque ele não acredita nisso? Todas as pessoas que têm esse contato, possessão demoníaca, ou que tem esse contato de curas milagrosas, de coisas maravilhosas, ela tem algum envolvimento com religião. Então isso nos ensina o quê? Que o poder da nossa mente é muito grande. E se a gente acreditar nisso, se a gente tiver plena certeza dessa nossa capacidade, olha, devemos lembrar o seguinte, nós somos feitos à imagem e semelhança de seres, de grandes seres. Né? Olha só da onde que nós viemos. Não foi do barro, né? Do nada. Nós viemos, somos criados à imagem e semelhança. E quando nós olhamos aí o que o homem tem feito, a gente chega à conclusão que realmente podemos ser deuses. O homem, ele não consegue levantar um saco de 100 quilos, mas ele é capaz de criar máquinas que levantam toneladas. O homem não consegue voar, mas ele é capaz de criar máquinas que conseguem transportar ele de um país para o outro voando. Consegue ir para a Lua, consegue ir para Marte. Olha só aonde o homem está chegando. Mas como que conseguiram chegar até isso? Foi através de pesquisas, né, de procurar conhecer o desconhecido. Então isso faz parte de cada um de nós e temos que explorar, né, essa capacidade que nós temos aí. Bom, gente, eu acho que essa é a minha história aí. Eu quero que realmente aí possa ajudar aí vocês de alguma forma, né? Depois também, se tiverem aí novas ideias, né, a gente pode conversar aí pelo Facebook, trocar novas ideias. E juntos, né, a gente vai aprendendo um com o outro, vai ajudando um com o outro, né? Um outro texto da Bíblia interessante que veio na minha cabeça agora, que é sobre o amor, né? Que o amor, ele estimula a obras excelentes. Então, quando nós estamos juntos, dividindo o mesmo pensamento, um aprendendo com o outro, tendo esse sentimento sincero um pelo outro, então a gente pode também conseguir alcançar grandes coisas, né? E eu acho que essa é a ideia nossa desse amor mútuo, né? De um poder ajudar o outro, um poder compartilhar experiências com o outro e assim contribuindo aí para o nosso crescimento. Bom, agora eu vou passar para o Celso, então, para dar o término aqui na nossa programação de hoje. E mais uma vez quero agradecer a todos os ouvintes pela paciência aí com a gente nos problemas técnicos. E com o passar do tempo a gente vai se falando mais e aprendendo mais um com o outro. Obrigado. Tem algumas perguntas aqui, Bruno. Antes, deixa eu só comentar um pouquinho mais, que sempre chegam pessoas, né? O Bruno foi convidado para conversar hoje aqui com a gente. Eu havia comentado a semana passada com algumas pessoas, né? Eu sei que nem todos que estão no chat aqui acompanhou, né, essa minha informação, que o Bruno é o técnico aqui dos meus computadores, já há mais ou menos 2 anos, ou até um pouco mais que isso. Sempre ele vinha aqui em casa, né, dava um jeitinho, ia lá na clínica, arrumava lá, e aos pouquinhos ele ia fazendo algumas perguntas, né? E eu sempre fui na minha, né? Respondia tranquilamente, nunca passei nada
extremamente convicto, forte, porque eu entendia o ponto de vista dele e também respeitava isso. Então eu respondia sempre o mais curto possível. E é muito interessante que ele mesmo, e por si só, como ele mesmo colocou aqui, foi tendo essas conjecturas, né, e foi se descobrindo, e agora, até mesmo num desses momentos aí de nossas conversas, ele falou que agora ele está entendendo melhor a Bíblia do que antes, né? Eu achei muito interessante isso. A Cláudia Carraro fez uma pergunta aqui. Se alguém quiser fazer algumas perguntas também, pode colocar. Nós já estamos aí para encerrar, tá? Mas ainda, como atrasamos, dá tempo para mais perguntas, não tem problema. Ela perguntou o seguinte: se você já expressou a sua nova forma de pensar para aqueles da sua religião e qual foi a reação deles? Então, eu já falei sobre esse assunto com um grande amigo meu, lá das Testemunhas de Jeová, só que recentemente eu fui desassociado, né? Fui expulso de lá, não gostam mais de mim. Mas a primeira pessoa que eu conversei sobre essas minhas ideias, assim, lá das Testemunhas de Jeová, foi com ele. Ele achou que eu estou ficando louco, né? Como que eu posso ter esse tipo de pensamento? Mas não teve caso por isso aí, não. Depois falei com 2 anciãos lá das Testemunhas de Jeová. Aí foi aonde complicou um pouco a minha situação lá, né? Porque isso se chama apostasia. Então eu automaticamente me tornei um apóstata. E hoje, por estar aqui publicamente falando sobre esses assuntos, então, meu lugar lá no inferno está garantido mesmo. Mas, e tentei, mas aí deu briga, eu tive que parar, tentei falar com a minha mãe, que a minha mãe, ela é muito devota às Testemunhas de Jeová, ela já fez muito, abriu mão de muitas coisas na vida dela para poder, né, participar das diretrizes lá do Testemunho de Jeová, então tentei falar com ela também, mas deu briga, então não pude mais continuar. E com a minha irmã, que a minha irmã também é Testemunho de Jeová, então a minha irmã, ela é daquele tipo que ouviu, mas não quis acreditar que eu estava tendo esses tipos de pensamento. E a última pergunta é: como fica hoje para você, na sua cabeça, ter a possibilidade de não apenas um só Deus, mas vários, né? Porque a partir do momento que fazer o homem a nossa imagem semelhante, né? E não apenas a imagem semelhante de um Deus, mas a nossa imagem, ou seja, isso traduz que é mais de um, né? Como que fica hoje você entender um Deus que não é só um, é múltiplo? Tá. Então, Celso, essa pergunta ela é interessante pelo seguinte fato. A gente aceitar essa ideia, ela pode ser de uma forma fácil ou uma forma difícil, dependendo de como a gente encara Deus. Essa é a grande chave da questão, né? O modo de você encarar Deus. A partir do momento que você tem a crença de que Deus ele é o ser todo-poderoso do universo, criador, onipotente, onipresente, realmente fica muito difícil você passar a acreditar que existem vários deuses, né? Mas a primeira coisa que passou a mudar na minha cabeça, antes de entender esses outros assuntos, foi a forma desse Deus. Um exemplo que eu uso, que eu acho interessante para falar sobre isso aí, eu até converso muito com a minha esposa ela me ouve muito, às vezes ela acredita nas coisas que eu falo, às vezes ela prefere não acreditar. Ela fala para mim: olha, Bruno, faz tanta lógica, mas tem coisas que eu prefiro não acreditar. Mas ela é o meu grande... me ouve muito, né? Eu comentei com ela o seguinte, a mitologia, né, de Thor. Então, eu vejo um homem que tem um martelo, né, que consegue atrair raios, que consegue fazer grandes coisas lá com raio, joga raio. E esse Deus é chamado de Thor. E ele, para mim, é um Deus. Até que um dia, alguém chega para mim e fala: olha, aquele martelo lá do Thor, ele, na verdade, é feito com uma pedra
com um poder magnético muito grande, com uma grande carga elétrica, e por esse material dessa pedra é que é possível ele atrair raio, ele jogar raio. E olha, eu vou te ensinar a fazer um igual. E me passa todas as técnicas para eu criar as minhas próprias armas que faz a mesma coisa que o martelo de Thor. O que vai acontecer? Thor vai deixar de ser um deus. Eu vou entender que aquele poder dele, na verdade, não é um poder sobrenatural, é uma tecnologia avançada. Então ele não é um Deus todo-poderoso. Ele é um homem que tem uma tecnologia mais avançada do que eu conheço. Então, para essa questão aí de Deus e deuses, a primeira coisa que mudou na minha cabeça foi a forma desse Deus. Então eu deixei de acreditar nesse Deus todo-poderoso. Eu passei a entender que nós tivemos ajudas, modificações genéticas por extraterrestres, que talvez sejam tão frágeis ou tão fracos como a gente, porém com uma tecnologia tão avançada que tornam eles tão poderosos assim. Então, a partir do momento que você passa a mudar a sua forma de enxergar Deus, fica muito mais fácil aceitar essa ideia de deuses, né? Ter participado da nossa criação como seres civilizados. Ok, amigos. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Mais uma vez, perdoem-nos aqui pelos transtornos. Lembrando que o problema está ocorrendo aqui na nossa parte de software, né, dos programas aqui do computador, talvez até algum conflito de hardware também, que estamos refinando isso a cada vez mais. Mas deu tudo certo, pelo menos para a gente finalizar 1 hora aqui de programa. Agradeço também a presença do Bruno, ele ainda vai ter as considerações finais aqui para a gente encerrar. A presença de vocês também. Lembrando que a ideia é justamente trazer uma pessoa, né, hoje que teve esse despertar da Matrix, que nós conversamos aqui por si só, e agora que ele está começando a conhecer aquilo que, de certa forma, muitos de vocês no chat já têm lido, já têm estudado, isso para ele está sendo, entre aspas, uma novidade, porém com a sua própria busca. Isso dá mais força ainda e é uma força que realmente contagia. Então, as considerações finais, Bruno, e obrigado a todos. Só uma coisa importante que eu esqueci, a mais importante, eu fiquei de mandar um beijo para minha esposa, Dayana, que está aí ouvindo a gente. Eu não sei se ela está maluca de ouvir tanta coisa hoje minha aqui, ou se ela está achando que realmente faz muita lógica nisso aí, mas também é uma pessoa muito receptiva, tem a cabeça muito aberta e creio que se um dia os nossos amigos ETs vierem nos buscar, ela vai querer ir com a gente também. Boa noite a todos, obrigado mais uma vez pela atenção e pela paciência aí com a gente. Então, amigos, um beijo, boa noite e até amanhã, na sexta-feira, que é o dia livre. Amanhã, quem faz a programação é você. Até lá.